Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Espero que os irmãos estejam bem, em nome de Jesus. Estejam recebendo provisão de paz, estejam recebendo provisão de alegria no Senhor. Porque só assim, só com alegria no Senhor, nós teremos força. É como o texto de Neemias 8, versículo 10, nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E também o Salmo 28, versículo 7, nos diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Essa é a experiência de Davi, mostrando para nós o quanto o Senhor foi presente na sua vida, e sem dúvida nenhuma Ele é presente na nossa vida. Por isso, adquiramos essa força, adquiramos essa alegria no Senhor, que é a nossa força. É como o texto também de Efésios, no capítulo 3, nos diz ali, um texto bastante expressivo, que surge para nos ajudar a perceber a importância disso, quando o apóstolo Paulo ele faz uma oração: eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então esse é o meu desejo, que os irmãos, nesse dia que o Senhor já deu, ainda não terminou, mas que possamos sentir essa sua força, que possamos sentir essa alegria no Senhor, principalmente porque nós recebemos dele uma provisão maravilhosa, a provisão da presença do próprio Espírito Santo, que nos confere essa força, que nos confere essa alegria. Sejam bem-vindos, amados irmãos, amadas irmãs, para esse tempo de culto da quarta, para que nós possamos estar celebrando, para que nós possamos estar agradecendo, para que nós possamos estar ouvindo a sua voz, para que nós possamos estar adorando com cânticos e salmos. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos nos juntar mais uma vez nesta quarta, neste culto da quarta. Sim, chamamos culto da quarta. Ó Deus, este dia é marcante, porque no meio da semana nos juntamos como igreja, mesmo que de maneira remota por enquanto, para estar expressando a nossa adoração ao Senhor, refletindo na tua palavra, cantando louvores e conversando em unidade como estamos agora. Obrigado, Senhor. Nos abençoe através de tudo que já estamos fazendo nesta noite, neste culto, e que este culto te engrandeça, que este culto te dê louvores, porque só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. É a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Dois, três. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma.
Queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, nós, nestas quartas-feiras, nós temos trabalhado as disciplinas espirituais como alimento à nossa vida interior. Não nos esqueçamos o significado de vida interior, prática da presença de Deus. E essa prática da presença de Deus, ela é fortalecida à medida que nós ganhamos intimidade com essas disciplinas espirituais. Já temos estudado algumas delas: a meditação, a oração, o estudo, a solitude, a submissão, a adoração. E hoje, hoje é a vez da simplicidade. A simplicidade é uma das disciplinas espirituais preciosas que nos adestram, nos alimentam, nos treinam a essa prática da presença de Deus. Deus gosta das coisas simples. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu numa manjedoura. Era simples, vivia uma vida simples, filho de carpinteiro. Provavelmente havia desde pequeno aprendido a profissão. De família simples, morava num lugar simples, ou seja, Jesus dando o próprio exemplo de simplicidade. O inverso de simplicidade é arrogância. O inverso de simplicidade é o desejo de cada vez ter mais, a ganância. Por isso, a gente já percebe o quanto a simplicidade é importante como uma das disciplinas espirituais que nos ajudam e que nos levam a praticar a presença de Deus, portanto, alimentam a nossa vida interior. Não há necessidade de nós voltarmos às questões de por que vida interior, tem a vida exterior, o que é a vida interior, o que é a vida exterior. Nós já vimos e de vez em quando nós voltamos um pouco para reforçar isso, mas hoje nós não faremos isso. O que eu gostaria de passar para os irmãos, alguns textos muito preciosos que falam sobre essa simplicidade. Então, você, com a sua Bíblia aberta aí, me acompanhe em alguns desses textos. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Último capítulo do livro de Hebreus, tá bom? Antes de Tiago vem depois de Hebreus. Abram ali em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Também em 1 Timóteo, se você tiver uma caneta, anote aí. Hebreus capítulo 13, versículo 5, 1 Timóteo 6, versículo 9. Anote aí, é importante você estar com um papel na mão, com uma caneta na mão, um papel aí pronto para você anotar esses textos e alguns outros que nós citaremos no decorrer dessa reflexão. É uma prática importante essa, não só quando você está acompanhando uma mensagem, acompanhando um estudo, uma pregação, mas no momento em que você está fazendo o seu devocional. Deixe aí uma caneta próxima, um papel, uma caderneta, alguma coisa que te ajude a escrever algo que destaca na sua mente e no seu coração. Hebreus capítulo 13, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, Mateus, do versículo 31 ao versículo 34, esse texto é um texto rico e que nós temos mencionado com bastante constância. Também Lucas, no capítulo 12, versículo 13 a 15. Mesmo que agora não necessariamente você vá abrir em todos esses textos, mas é importante você anotar, porque a nossa memória ela falha e muito.
E por último, Mateus, capítulo 19. Capítulo 19 do Evangelho de Mateus, versículo 20 a 22. Então são esses os textos: Hebreus 13, versículo 5, 1 Timóteo 6, versículo 9, Mateus 6, versículo 31 e 34, Lucas 12, versículo 13 a 15 e Mateus capítulo 19, versículo 20 a 22. Seria bem oportuno se você pudesse, mais tarde, em tempo de devocional, escrever esses textos. Está aí um bom exercício de vida devocional. Alguns textos específicos que te chamou a atenção na sua leitura corrente, anote os textos e depois escreva os textos. Sem dúvida nenhuma, o Senhor há de nos falar e há de falar ao seu coração através dessa prática também. Tudo isso ajuda tremendamente a prática da presença de Deus. Pois bem, o que significa essa tal simplicidade? Simplicidade. Uma pessoa simples. Um poeta, um teólogo e poeta e escritor católico chamado François Fenelon. François Fenelon. Ele diz assim: a simplicidade é a pérola do Evangelho. Olha que expressão curta e forte. A simplicidade é a pérola do Evangelho. E tudo isso é muito, muito importante que nós estejamos refletindo, porque a simplicidade não é uma realidade de nossa cultura, não é um modus operandi na nossa cultura. Nós não vivemos muito essa curtição de vida simples, ao contrário, nós vivemos aí uma espécie de psicose. Já explicamos isso outras vezes, mas novamente, psicose é uma perda de contato com a realidade. É uma perturbação da mente que causa dificuldades em determinar o que é real e o que não é real, o que é importante e o que não é importante, o que é necessário e o que é contingente. Esse mundo nos leva a psicoses, nos leva a pensar que coisas são importantes quando na realidade não são. E isso leva o mundo a uma psicose, a uma loucura, uma perda de coerência com aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é correto, aquilo que realmente é justo, aquilo que é realmente importante. Então, quando o mundo perde isso, quando nós perdemos essa dimensão do que é importante ou não, do que é necessário ou não, nós acabamos vivendo nessa psicose, como sendo uma perda de contato com a realidade. Ou seja, nós vivemos apenas numa realidade aparente, numa realidade imposta, numa realidade que outros grupos, outras sociedades, outras culturas, outros grupos colocam para nós ou querem colocar para nós. Um exemplo muito atual é o próprio TikTok. TikTok, que inclusive nos Estados Unidos está sendo proibido de operar, tem um principal objetivo, muito embora essa não seja uma missão escrita, eles não têm essa missão explícita, mas acaba sendo levar as pessoas a entenderem como importante aquilo que eles colocam nos seus vídeos, mostrando que o que é bonito é aquilo que eles mostram, o que é gostoso é aquilo que eles mostram, o que é importante é aquilo que eles mostram, e vão fazendo a cabeça da sociedade. E aí a sociedade vai vivendo essa psicose. E nós podemos entender isso porque essa sociedade, ela é gerenciada por nada mais, nada menos do que o próprio diabo. A palavra de Deus nos diz isso, ali em 1 João 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. O mundo
está sendo direcionado, coordenado, gerenciado pelo maligno. O maligno coloca na mente das pessoas o que ele quer e usa ferramentas, usa tecnologia para isso. Por isso, nós precisamos não cair na psicose de perder esse contato com essa realidade. Por isso é importante nós sermos comandantes de nós mesmos, comandando nós mesmos o nosso tempo, comandando nós mesmos aquilo que devemos fazer, comandando nós mesmos aquilo que devemos pensar, e não deixar nenhuma instituição, nenhum grupo de pessoas, nenhuma organização fazer isso no nosso lugar, impondo sobre nós um ritmo escravizador, como tem sido levado tantos jovens a esse ritmo escravizador com o celular, por exemplo. Então, essa simplicidade como sendo uma psicose, a falta de simplicidade como sendo uma psicose, levando em conta que psicose é uma perda de contato com a realidade do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é gostoso, do que não é gostoso, do que é importante, do que é contingente, ou seja, do que não é importante. Nós não podemos deixar que essa sociedade moderna nos induza a psicoses desse tipo. É interessante a gente notar que algumas palavras e algumas ideias são mudadas. Então, essa psicose moderna é que nos leva muitas vezes a dar nomes diferentes a certas realidades. Por exemplo, a cobiça dá-se o nome de ambição. É importante a pessoa ter ambição de vida. É interessante como a sociedade moderna, essa cultura moderna, coloca outras palavras para ficar menos agressivas, para que as pessoas se alimentem cada vez mais da ambição, com outro título, como sendo outro título para a cobiça, ou se não, a ganância, dando nome à ganância de diligência. Não, ele é diligente. Ele é diligente porque ele se prepara. Não que nós não devamos nos preparar. Mas existe uma psicose exacerbada quando as pessoas usam todo o seu tempo, empregam todas as suas energias para alimentar essa ganância sob o título de diligência. Nós vemos em Lucas 12 aquele homem que destruiu os seus galpões, construiu maiores ainda para conter cada vez mais os bens do campo, e diz a tudo aquilo: agora, alma, come, bebe, regala-te. Isso, aos olhos de algumas pessoas no mundo moderno, chama-se diligência. Nossa, esse homem está sendo diligente com o futuro. Mas Deus chama isso de ganância. Então, tudo isso, ganância, a cobiça, são contrários à vida simples. A simplicidade da perspectiva de Deus é viver o centro divino em nossa vida e existência. Aí sim, é viver o centro divino em nossas vidas. Temos dito isto e temos mencionado com muita constância no eixo do tempo, olhar a vida da perspectiva de Deus, que é o livro de Provérbios. Vimos isso na escola bíblica, no Centro de Estudos Bíblicos, domingo passado. O livro de Provérbios reflete exatamente isto. Reflete a vida, a
a condução da nossa vida da perspectiva de Deus. E o livro de Provérbios nos dá regras, nos dá normas, nos dá orientações para isso. Não é o livro de Provérbios que nos dá, é Deus que nos dá através de Salomão. Entretanto, o livro de Eclesiastes, escrito pelo mesmo Salomão em épocas posteriores, em épocas de desilusão, em épocas de decepção, em épocas de afastamento de Deus, em épocas de idolatria, mostra como é conduzir a vida de uma perspectiva humana, da perspectiva do homem, com falta de simplicidade. Tanto é que Salomão, ali no livro de Eclesiastes, ele diz exatamente tudo isso. Olha, uma vida cheia de luxúria, uma vida cheia de perspectivas humanas acerca dela, é vaidade, é bolha de sabão, não tem sentido. Então isso reforça bastante esse trabalho, essa ideia de uma vida simples como uma disciplina espiritual. E isso alimenta o nosso interior. E isso faz com que a prática da presença de Deus seja cada vez mais plena na nossa vida. Vida simples é não estar ansioso ou não ter ansiedade por aquilo que não se tem. Simplicidade não é estar ansioso por aquilo que não se tem. O estado de ansiedade só mostra que estamos vivendo num estado de avareza. O que significa essa avareza ou o que significa essa ansiedade? Que mostra exatamente o contrário da simplicidade. É medo que o homem tem de perder algo que possui. E por isso ele fica ansioso. É perder o controle da sua vida. Quando ele perde o chão em relação a alguma coisa, ele se desmancha em ansiedade. Se desmancha mesmo, literalmente. Ele fica neutralizado. Ele fica sem capacidade de pensar, ele fica sem capacidade de agir, entra em depressão. Essa psicose acaba desembocando numa depressão e isso faz com que a pessoa não deseje mais a vida. É ser uma pessoa mão de vaca, uma pessoa pão duro, unha de fome, são algumas expressões bem contemporâneas, não é? Essa avareza. Ou seja, não se tem alguma coisa que acha que é importante, ou seja, ele já está num clima de psicose, ele já perdeu o contato com a realidade do que é importante e do que não é importante. Gente, muitas vezes nós somos conduzidos por situações onde nós achamos que são imprescindíveis e não são. Cuidados que são imprescindíveis nós termos e não são imprescindíveis. São contingentes, nós podemos, sem dúvida nenhuma, viver sem. E às vezes nós empenhamos muito, principalmente do nosso orçamento familiar, em coisas contingentes. E isso tem a ver com essa falta de fé. Será que nós não confiamos nas mãos daquele que alimenta até os passarinhos, que não trabalham e nem fiam? E o Senhor os alimenta. Perdemos a dimensão dessa realidade, a realidade de que o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos alimenta. Então, o que é simplicidade é o não viver em ansiedade por aquilo que não se tem. Ou viver em estado de ansiedade por perder alguma coisa que é contingente, perder alguma coisa que na realidade não é necessário. Por exemplo, o celular é importante. Sim, é importante. O telefone é importante. Sim, é importante.
O computador, claro que é importante, é ferramenta de trabalho. Um carro é importante, claro que é importante. Até uma casa própria é importante, claro que é importante. Podendo ter todos esses recursos, por que não? Adquiridos de forma justa, por que não? Mas essas coisas, elas são contingentes. Não são essas coisas que são responsáveis pela nossa existência. Quer dizer, então, que uma família que não tem casa e vive de aluguel, por exemplo, vai viver ansiosa por causa disso? Ou diz que tem necessidade por causa disso? Não é? A palavra de Deus ela é muito clara em relação a alguns textos aí que nós mencionamos acima. Por exemplo, seja a vossa avareza, seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Pois ele mesmo diz, não te deixarei nem te desamparei, é o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 5, que mencionamos. Ou se não, 1 Timóteo 6, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Não é o tempo agora, mas cabe aí a reflexão do que significa ficar ricos. O que é ficar ricos? A partir de que valor? Valores monetários nós devemos ter para sermos considerados ricos? A partir de quantas propriedades devemos ter para sermos considerados ricos? Mas isso é uma outra história, mas vale uma reflexão. Mateus 6, 31 e 34 diz, portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos. Olha só que comer e beber são necessidades reais. Não são contingentes, são necessidades, são coisas que precisamos. E mesmo assim, a palavra de Deus ali em Mateus 6 diz, olha, não estejam ansiosos dizendo que comeremos, nem ansiosos com essas questões básicas devemos estar. A palavra de Deus está dizendo isso. É Deus dizendo isso. Ou com que nos vestiremos? É importante ter vestimenta? Claro que é importante, é necessário. Pois os gentios procuram todas essas coisas. Aqueles que não conhecem a Deus procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscai primeiro o seu reino. E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Texto maravilhoso. E Lucas capítulo 12, versículo 13 a 15, quando diz assim, ali uma palavra ali de início do texto, disse-lhe, disse a quem? A Jesus. Disse-lhe um homem da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mais à frente um pouco, ele diz, então lhes disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que é esse medo, não é, que alguém tem de perder algo, é uma definição de avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Jesus dizendo isso por experiência própria. Esse Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça. É incrível. Muito bem embasados, nós podemos estar biblicamente trabalhando a ideia de simplicidade. Disse-lhe o jovem, um texto de Mateus 19 agora, versículo 20 a 22, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, porque Jesus disse para que ele guardasse os principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse aí para ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse texto não está ensinando para que a gente venda tudo e entregue aos pobres. Ele está sendo usado por Jesus para mostrar o que existe de real importância entre os bens exteriores e o bem interior, os bens materiais e os bens espirituais. É isso que Jesus está ensinando. É isso que Jesus está ensinando. Então, nós vemos como esses textos bíblicos, eles nos chamam a atenção aí acerca do que significa essa vida simples, essa simplicidade. O apóstolo Paulo ensina em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, estar contente em qualquer situação. Isso também é vida simples. Porque muitas vezes nós podemos estar tristes por estarmos sem condições financeiras para dar aos nossos filhos aquilo que nós gostaríamos que ele desse, que nós gostaríamos que eles tivessem. Isso é importante? Claro, eu tenho filhos, eu já vivi isso, desejo isso para os meus netos, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é importância vital. Isso não é importância vital. Aliás, falando até por conta dessa questão dos filhos, não é? Que nós desejamos dar o melhor para os nossos filhos. Gente, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta nós trabalharmos abundantemente com todo o esforço humano, com toda a ênfase humana para colocar um filho em Harvard, para depois negarem a fé. Não que os estudantes de Harvard negam a fé. Não estou generalizando isso, apenas exemplificando e dizendo que o que é necessário é que o Senhor construa a nossa casa. É que o Senhor nos alivie das psicoses da vida moderna, nos alivie das perdas de contato com a realidade do que é realmente importante. Realmente importante é vida simples, é ter vida simples. Isso há de nos levar a uma tranquilidade de coração. Depender de Deus nos deixa menos ansiosos. E essa reflexão que estamos fazendo tem esse objetivo, nos deixar menos ansiosos. Mas também não ser conduzido por circunstâncias de excesso ou falta. Ou seja, a nossa paz só existe quando tudo temos em excesso. A nossa alegria só existe quando nós temos tudo em excesso. Pelo menos da nossa concepção. Se bem que nós nunca, de maneira geral, nós nunca achamos que nós temos algo em excesso, não é? Nós achamos sempre que falta alguma coisa. É assim, não é? É assim. A psicose moderna nos levam a perder a realidade daquilo que é excessivo, aquilo que é falta também. E, inclusive isso ele faz. A simplicidade é depender do consolo que Deus dá através da sua presença. É o consolo que Deus dá através da sua presença. Nós temos aí esse texto de Filipenses, no capítulo 4, no versículo, para eu não me perder aqui, versículo 13. Colossenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Abram aí a sua Bíblia, quando diz ali para nós, Filipenses 4, 13. O texto diz assim: Filipenses, estou vendo Efésios, oh Deus, vamos lá, Filipenses 4:13, estranhei o texto, quando ele diz ali,
Versículo 12 também, não é? Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto a de ter em abundância como de passar necessidade. E o versículo 13, marcante demais: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, tudo posso. Posso viver em abundância naquilo que me fortalece. Posso viver em falta naquele que me fortalece. Nós precisamos ser fortalecidos mesmo naquilo em que nós temos em abundância. Paulo vivia também em alguns momentos a abundância de ofertas, por exemplo, de dádivas. Então, depender do consolo que Deus dá é estarmos desapegados completamente dos bens materiais, que é o que o texto de Mateus capítulo 19 nos diz. Seja o que for a provisão de Deus, seja o que for. A provisão de Deus no deserto foi o maná. Eles estavam cansados de comer maná, mas era o suficiente para eles se manterem com vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor nos dá muito mais do que o maná, hein? Fala sério. O Senhor nos dá muito mais do que o maná. O Senhor nos dá muito mais do que o necessário. Esse texto de Deuteronômio também é bastante marcante quando fala sobre isso ali no capítulo 7. Se você abrir aí a sua Bíblia no capítulo 7 de Deuteronômio, a partir aí do capítulo 8 de Deuteronômio, a partir do versículo 7, quando ele diz ali para nós: porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra. E aí, a partir daí, ele faz uma admoestação contra o orgulho. Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos. Isso sim, isso precisamos tomar cuidado. Isso tem a ver com prática da presença de Deus. E é desta vez, hoje, prática da presença de Deus através da simplicidade. Eu quero concluir com 5 atitudes, sem comentários, só mencionando como conclusão, para que essas menções possam ser refletidas por nós. São atitudes externas que nos levam a viver, experimentar essa simplicidade. 1. Compre as coisas pela utilidade que têm, não pelo status que elas conferem. Compre as coisas pela utilidade que têm, não pelo status que elas conferem. 2. Rejeite qualquer coisa que crie alguma dependência. Existem coisas que compramos e criam dependências em nós. Rejeite isto. Cuidado com os desejos de casa na praia, se isso vai nos escravizar e nos tornar dependentes. Nós não estamos dizendo aqui para não comprar casa na praia, tá bom? O cuidado de rejeitar qualquer coisa que crie alguma dependência e que nos leve para longe de Deus. 3. Aprenda a desfrutar das coisas e não possuí-las.
ou seja, a ideia de controle desse alvo. Ou seja, as coisas são para que nós desfrutemos e não as coisas nos possuir, nos comandar. 4. Cuidado com o leve agora e pague depois. Cuidado, essas coisas nos levam à escravidão. Leve agora e pague depois, independente de saber quanto tempo, independente de saber quanto vai custar, independente de saber se cabe no nosso orçamento. E 5. Afaste-se de coisas que o distraia ou a distraia de sua busca pelo reino de Deus. Que essas atitudes externas de simplicidade possam nos ajudar a viver uma vida simples. Compre as coisas pela utilidade que tem, não pelo status que conferem. Rejeite qualquer coisa que crie alguma dependência. Aprenda a desfrutar das coisas e não possuí-las, ou seja, ideia de controle desse algo. Cuidado com o leve agora e pague depois. E afaste-se das coisas que o distraia da sua busca pelo reino de Deus. Nossa oração continua no sentido de buscar força no Senhor para que Ele nos ajude a nos curar de eventuais psicoses, ou seja, perda de contato com a realidade do que é importante e do que é contingente. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Obrigado, Senhor, por permitir que reflitamos na Tua palavra num nível profundo, buscando, Senhor, direcionamento, buscando esse alimento do nosso ser interior. Na realidade, Paizinho, o que nós queremos é estar praticando mais a Tua presença. E te pedimos, continua nos abençoando com essa interação, com esse contato, com essa prática dessas disciplinas espirituais que fortalecem o nosso interior e nos torna praticantes da Tua presença. É a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Muito bom agora ouvirmos um louvor para sedimentarmos tudo aquilo que pudemos refletir.
Que gostoso, amados irmãos, nós estarmos cantando louvores ao nosso Deus, com melodias inspiradoras, com letras que refletem a revelação do Pai, letras que refletem a revelação bíblica para os nossos corações. Muito, muito bom. Devemos aproveitar realmente esse tempo para agradecer a Deus, que nos dá essa percepção de melodias lindas e de letras muito apropriadas e que refletem essa revelação que nos é alimento, sem dúvida nenhuma. Estamos chegando ao final de mais um culto da quarta, mas eu gostaria de reforçar o nosso culto no sábado, culto dos jovens no sábado, às 18 horas, que na realidade não só os jovens cultuam a Deus nesse dia. Independente de ser jovem, se você é mais maduro, participe. Importante nós estarmos adorando a Deus, cantando louvores, ouvindo a sua voz. Gente nova cantando, gente nova pregando, gente nova cultuando, gente nova se decidindo aos pés de Cristo. Uma vez por mês, o nosso Ministério Jovem agora trabalha e celebra este culto jovem, uma vez por mês. Participem. E se você não é membro da Igreja Batista Vida Nova, você está convidado ali na Rua Cavour, número 57, às portas do metrô. Rua Cavour, número 57. Você está convidado. Agora sim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Uma boa noite a todos. Que o Senhor lhes dê um descanso muito abençoador.